Irmãos, boa noite. Não sei se vocês perceberam, mas é o terceiro ano consecutivo que eu prego no primeiro domingo do ano. Eu fico contente em ser o primeiro a pregar, porque o resto do ano é férias para mim, certo? Por isso que eu prego logo no primeiro, logo no começo, ok? Graças a Deus por esse privilégio de estar aqui trazendo a mensagem do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e o 17. Romanos, eu gosto muito de ver a igreja com a Bíblia aberta. Eu sei que a gente tem a letra ali no telão. Eu usei algum tempo nas congregações, botar a letra no telão, mas aí eu percebi que alguns irmãos estavam perdendo a prática de manusear a Bíblia. E outra coisa é que depois que o telão desliga, você também não abre a Bíblia. E eu gosto muito de pregar e ver os irmãos lendo, acompanhando na Bíblia, vendo se o que a gente está falando realmente é verdade. E quando você olha para a tua Bíblia, você tem mais facilidade de gravar a mensagem, o texto lido, tudo que a gente acontece. Se você fecha a tua Bíblia e apenas ouve a leitura, entra no ouvido, tranquilo. Mas logo, logo desaparece. Mas quando você olha na Bíblia, você olha, está sempre olhando ali Romanos, pelo menos você lembra que a mensagem foi em Romanos, certo? Então nós vamos ler aí o versículo 16 e o 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, nós estamos diante, ó Deus, do teu texto, da tua palavra escrita, onde vamos meditar esta noite, onde queremos, ó Deus, ouvir o Senhor falar conosco. Mas nós precisamos, ó Deus, da iluminação do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos transmitir aqui esta noite. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, quebra todas as barreiras que possam impedir, ó Deus, que ouçamos a tua voz falando aos nossos corações. Tira de nós os ruídos, tira de nós, ó Pai, a preocupação com o dia de amanhã. Tira de nós, ó Deus, a preocupação com o que nós não conseguimos fazer hoje, nem ontem. Ó Pai, que esses momentos aqui sejam preciosos para a nossa vida espiritual, para que nós possamos nos alimentar da tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela tem um significado muito grande para nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mas antes eu queria falar de um outro assunto, só uma abertura rápida. Eu queria falar do sermão expositivo. As nossas igrejas ainda não se acostumaram com o sermão expositivo, mas ele é tão importante para nós, porque o sermão expositivo, ele vai fazer nós entendermos o verdadeiro significado do texto, o verdadeiro propósito do texto. Isso nos ajuda a não viajarmos muito, a não procurar só mamão com açúcar. Nós temos que aceitar a doutrina. A gente vem à igreja para nos alimentar doutrinariamente.
Quer ver um texto na Bíblia que, se você não olhar para o contexto, para o verdadeiro sentido, está lá, aqui na própria carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 28. Texto muito conhecido, muito citado, principalmente quando a gente faz alguma coisa errada, que não dá certo. A gente diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é isso. Não tem nada a ver com aquilo que você faz de errado. Quem está falando isso aqui é Paulo. Paulo apanhou, Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi preso várias vezes, Paulo foi picado por cobras venenosas, e ele fala que todas as coisas cooperam. Não é as coisas que a gente faz de errado por nossa negligência ou nossa falta de sabedoria. Todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para a divulgação do Evangelho, para o propósito do nosso Deus na nossa vida. Aí a gente já vai pensar de outra forma diferente, né? Então, eu só queria chamar a atenção, nós estamos recebendo um pastor novo aqui, velho na idade, mas para nós é novo, né? Nós não sabemos a linha de pregação dele, mas eu só queria deixar esse deixa aqui, não sei se ele vai pregar expositivamente, né? Eu estou falando do sermão expositivo porque o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fez uma exposição da carta aos Romanos lá na igreja de Pinheiro, eu acompanhei, baixei todos os vídeos dele e tenho acompanhado bastante, e é muito lindo quando a gente começa a entender aquilo que o texto realmente está dizendo, não aquilo que nós achamos legal e começamos a inventar. Ou apenas selecionar versículos. Igual o Salmo 23, né? Lembram dele? Eu já falei aqui várias vezes. Se perguntar para você, sabe igual o Salmo 23? Sei. O que ele diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, mas e o versículo 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa aí não gosto de decorar, não. Não consigo, já tentei, mas não consegui decorar, né? Então, o sermão expositivo, ele vai trazer isso. Então, o nosso pastor está ali, daqui a pouco ele vai falar com vocês. Eu não sei qual é a linha dele, mas eu queria muito que a gente pudesse já estar nos preparando, porque se ele trouxer esse tipo de estudo para nós, ajuda muito a conhecer a Bíblia, a saber aplicar ela às nossas vidas. Essa carta aos Romanos, ela tem uma importância tão grande para nós cristãos. Primeiro, eu vou só começar do começo para a gente chegar e se aprofundando. Ela não foi a primeira carta escrita por Paulo, mas ela está colocada em primeiro lugar. Porque essa carta, ela dá luz a toda a Escritura. Nós percebemos que os evangelhos, eles falam da obra de Jesus, falam as falas de Jesus, mas a carta aos Romanos também é evangelho. Só que a carta aos Romanos, ela nos ensina como aplicar a obra de Jesus, a graça, a justiça de Deus às nossas vidas. Saber da história é bom, é fácil. Mas conhecer a história e fazer a história verdadeira nas nossas vidas, já começa mais difícil. Eu aconselho a vocês lerem a carta aos Romanos, pelo menos umas 3 vezes ao ano. Quem lê ruim igual eu, você consegue ler em 2 horas. São 16 versículos. Mas quando a gente começa a ler essa carta, a gente vai começando a sentir dentro de nós o que realmente Jesus fez naquela cruz. Saber da história é fácil. Agora, aplicar o que aconteceu ali às nossas vidas, nós precisamos estar preparados e fazer isso todos os dias. Se vocês forem ler a carta aos Romanos,
eu já vou alertar vocês uma coisa. Não se assuste até vocês chegarem até terminarem o capítulo 3, tá? Porque lá só vem taca. Lá só vem falando dos seus pecados. Lá só vai dizer que você não é nada. Certo? Você diz, para que eu vou ler essa carta que está acabando comigo? Que eu não tenho nada, não sirvo para nada. Mas quer ver, dar uma olhadinha, por isso que eu gosto de você que abra a sua Bíblia, quer ver tu dar uma olhadinha no versículo, no capítulo 3, o versículo 23. O versículo 23, até aí é só porrada. O 23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você não tem nada. Você apenas é pecador. Todos pecaram. Ele não escolheu nenhum. Ninguém ficou fora. Todos pecaram. Mas do 24 a coisa já começa a melhorar. Você já vai começar a se animar para continuar lendo. Porque o 24, ele já diz assim, ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Começa a melhorar. Até aqui, você não era nada. Agora, você já começa recebendo aqui os seus benefícios. Eu não sei se vocês sabem, mas a carta aos Romanos, ela teve um peso muito grande na Reforma Protestante. Começando com Agostinho, escreveu várias literaturas, e Lutero, lendo essas literaturas, começou a se despertar. E as literaturas de Agostinho citavam muito a carta aos Romanos. E despertou Lutero aí dar uma olhada nessa carta. E ele vai olhar essa carta e ele se empolga e descobre muitas coisas. Depois, vem John Wesley, que olhando a obra também de Lutero, ele se empolga e faz uma reviravolta na igreja ali na Inglaterra. Se nós olharmos para essa carta, com esse espírito que Paulo tinha quando ele escreveu essa carta, também vai haver uma transformação nas nossas vidas. Nós vamos mudar em muitas coisas. Eu li um pouco sobre o prefácio dessa carta escrito por Lutero. E realmente a gente se enche de alegria em poder ver realmente o que significa a justiça de Deus sobre nossas vidas. A gente começa a se envolver mais. E se você observar o enfoque dessa carta, mesmo ela destacando muito a lei, o pecado, a graça, a justiça, a carne, o espírito, ela vai se ater mais na justiça de Deus. Se você tiver com a tua Bíblia aberta e você olhar o título desse parágrafo que nós lemos, ele diz assim, ó, o assunto da epístola, do que essa epístola trata, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, tudo que nós vamos andar nessa carta é falando sobre a justiça de Deus sobre nossas vidas e como essa justiça ela é aplicada a nós. Eu estava vendo outro dia uma reportagem de um judeu. Ele estava sendo entrevistado e uma pergunta que fizeram para eles foi a seguinte: por que o judeu não come porco? Ele disse, é porque nós levamos as escrituras ao pé da letra. Lá está dizendo não coma, nós não comemos. Nós não somos que nem vocês,
que ficam procurando um arrudeio. Deus diz uma coisa e vocês ficam procurando um arrudeio. Eu estava estudando a carta aos Romanos, eu falei, se esse homem lesse a carta aos Romanos e obedecesse desse jeito, ao pé da letra, Jesus ia voltar rapidão. Porque, realmente, nós ficamos procurando alguma brecha para a gente se encaixar, arrumar um jeitinho para escapulir daquilo que Deus está falando para nós. E eu acho incrível porque até as coisas que é para o nosso bem, que nos alegra o coração, a gente gosta, mas não abraça. Quando ele diz que a graça dele está sobre nós, a justiça dele está sobre nós, nós achamos bonito, achamos legal, mas amanhã depois nós estamos procurando fazer tudo diferente, tudo diferente. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esses 2 versículos só para a gente ver a profundidade dessa carta. Apenas eu vou mostrar só 2 versículos, mas para você entender, ver melhor. O versículo começa dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. Quem falou isso? Paulo. O que poderia causar vergonha a Paulo do Evangelho? O que poderia dizer, eu tenho vergonha? Apanhava, naufrágio, tanta coisa. Por que ele ia ter vergonha do Evangelho? O que será que causou ele a ter vergonha do Evangelho? Essa pergunta, ela começa a mexer com nós, quando a gente começa a olhar para nós, se Paulo, um homem como aquele, estava dizendo, né, que não se envergonhava do Evangelho, aí eu fico olhando e pensando para nós, e você? Tem vergonha do Evangelho? Não? Está todo mundo respondendo aí em silêncio. Você tem vergonha do Evangelho? Você tem prazer em falar do Evangelho na sua faculdade, no seu emprego, com os seus clientes, dentro do ônibus? Você tem prazer, ou você tem vergonha, ou você se esconde, ou você acha que não é tão necessário. Tem algumas pessoas que dizem, eu não vou falar para fulano, porque aquele ali não tem jeito. Não vai aceitar, não vai se converter, né? Quando a gente prega, a gente quer ver o caboclo se ajoelhando, né? Mas nós esquecemos de uma coisa, a ordem é para nós falar, não é para nós converter. Quem converte é o Espírito Santo, e nós precisamos entender isso. Então, a primeira pergunta, você se envergonha do Evangelho, ou você tem vontade e prazer em falar do Evangelho? Mas tem uma outra pergunta que nos assusta mais ainda. Você tem envergonhado o Evangelho? Se envergonhar do Evangelho é uma coisa. Envergonhar o Evangelho é outra bem diferente. Você se incomoda quando você está num lugar público e você pede um copo de chopp? Você diz, não, isso aqui não faz mal para ninguém. Isso aqui não é pecado. Até concordo com você, não é pecado. Mas e se uma pessoa recém-convertida da nossa igreja vê você com um copo de chopp? O que se passa na cabeça dessa pessoa? Dizer, poxa, e pode? Né? Ele não sabe de nada, ele vai dizer, e pode? Né? E se questiona. Olha, pode não ser pecado, mas que envergonha o Evangelho, envergonha. A forma que nós nos comportamos na sociedade. A pessoa dizer, e diz que é crente, isso envergonha o Evangelho. Paulo diz que não tinha do que se envergonhar. A pergunta hoje é, e eu tenho envergonhado? Tenho feito alguma coisa que envergonha o Evangelho? Isso são perguntas que nós
precisamos fazer para nós, para mergulhar nessa carta e ver o que essa carta realmente está querendo nos ensinar. Outra coisa que esse versículo nos fala, ele não se envergonha do evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. A palavra grega que se referia a essa palavra poder era chamada dunamis, que significava poder, mas significava também força. Um dia, Alfred Nobel, eu acho que esse nome vocês conhecem, porque é o criador do prêmio Nobel, né? Ele um dia criou um artefato explosivo muito poderoso, o mais poderoso da época. E ele queria dar um nome forte para esse artefato. E ele chama um amigo dele e pede para ajudar ele, para encontrar um nome para aquele explosivo. E o amigo dele vai pesquisar e chega lá na língua grega e acha esse nome dunamis. E diz, é esse que vai se chamar o teu explosivo. E esse explosivo chegou para nós aqui, traduzido por dinamite. Certo? Dinamite. Eu já vi comentaristas falando que isso não tem relacionamento nenhum com o poder de Deus. Porque a dinamite foi inventada por volta de 1860. Não tem nada a ver, e o que foi escrito aqui foi há 2000 anos atrás. Eu não digo que lá se referia, o poder de Deus lá se referia a dinamite, mas a dinamite se refere ao poder de Deus. Ele queria dar um nome tão forte, tão chamativo, para mexer com as pessoas, e ele usou esse nome. E é exatamente isso que significa o evangelho. É o poder de Deus que explode, que detona, que quebra qualquer barreira. Por que eu vou ter vergonha de divulgar um evangelho que é o poder de Deus? Por que eu vou ter medo de falar do evangelho? Isso é um explosivo. É algo que detona. Nós sabemos que se furar um buraco numa rocha, enfiar uma banana de dinamite e tocar fogo, aquela rocha vai virar em pedaços. Agora pegue o evangelho e use ele como uma dinamite. Bote naquele coração mais duro que existe e toque fogo e sai de perto. Vai se espedaçar. O meu se espedaçou. O seu, eu acho que se espedaçou também. Vocês já me viram chorando muitas vezes aqui. Eu comecei a chorar de um tempo para cá, que eu conheci esse evangelho. Antes eu dizia que homem não chorava. E se for chorar, era escondido. Mas quando eu conheci o evangelho, meu coração se quebrou, se partiu. E quando ele fala, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O que ele está dizendo para nós? Gente, olha o que vocês têm à mão. Vocês têm uma dinamite para estourar qualquer barreira. Qualquer coisa que venha de encontro. Eu pergunto para vocês o seguinte, por que a igreja subsiste até hoje? Depois de tantas perseguições. É o poder de Deus que segura. É o poder de Deus que mantém a igreja de pé, a igreja funcionando, a igreja militando. É o poder de Deus. Mas muitas vezes nós nos acovardamos e não queremos usar. E quando ele fala isso, é para mexer mesmo conosco. Porque quando a gente fala de poder, a gente fica muito vago, é uma coisa forte, é uma coisa que tem poder, é uma coisa isso. Mas vamos lembrar da dinamite, vamos lembrar do explosivo, vamos lembrar o que significa poder. Agora presta atenção a uma coisa. A dinamite explode para destruir. E presta atenção o que ele fala na continuação do versículo. É o poder de Deus para quê? Para salvar. É o poder de Deus para salvar. Enquanto que a dinamite explosiva tem o seu poder de destruição, o poder do evangelho é para salvar vidas. É para salvar quem está encarcerado.
É para salvar quem está aprisionado. A gente se apaixona pelas histórias de Paulo, né? Eu falando de Hernandes Dias Lopes, vi uma entrevista dele, ele discorrendo sobre a vida de Paulo, assim, detalhe por detalhe. Eu digo, meu Deus do céu. Já fiquei pensando logo quando ele morresse, eu digo, esse senhor vai fazer uma falta. É muita coisa que ele sabe da vida de Paulo. E Paulo, ele nos traz essa lição de poder para nós saber o que é que nós temos às nossas mãos. Aí a que vem à mente é a seguinte, que nos torna meio fraco, frio, nesse sentido. Se Deus é tão poderoso, por que Jesus morreu na cruz? E a maior expressão de poder foi Jesus subir naquela cruz. Porque se botasse aquela cruz, está até aqui, está de trás desse negócio aqui. Bora chamar alguém aí para pendurar bem aqui. Quem será o primeiro que levantava o dedo? Eu vou. Não ia um. Quando Jesus subiu naquela cruz, ali era o poder de Deus. Ali ele estava destruindo o poder da morte, o poder de Satanás. Ele estava vencendo tudo por nós. Ali foi uma grande vitória. Ali ele fez gol, que eu não sei quantos a 0, mas foi muito. Os a 0 ali que ele fez. Foi uma maior forma de poder. O poder do Evangelho. Nessa carta de Paulo, irmãos, o que eu observei também e vi alguns comentários, é que tem palavras nessas cartas que ela parece que tem um outro peso. Sabia? Por exemplo, poder, eu estou falando de poder, né? A gente cansa de ler poder, mas quando chega nessa carta parece que o poder é outra coisa. A gente fala de graça, graça. Graça é um favor imerecível, é isso, é aquilo, é aquilo. Não, a graça vai mais profunda. A graça faz você se sentir ninguém, para depois você se sentir aceito por Deus. Tem muitas palavras aqui que a gente precisa. Por exemplo, o Evangelho. Quantas e quantas vezes você já viu falar de Evangelho? Quantas vezes você já falou do Evangelho? E quantas vezes você já parou para pensar o que significa Evangelho? Evangelho é boas novas. Sim, mas que é essa boa nova? É a obra de Jesus, é o que Jesus fez. Sim, o que foi que Jesus fez? Ah, ele morreu na cruz. É? O Evangelho é só isso? Não. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Não é só a boa nova, não. É tudo aquilo que ele fez na cruz. Aquilo é o Evangelho. A gente chama de Evangelho porque é o que nós vamos contar para os outros. Nós vamos levar a notícia. Mas o Evangelho aqui nessa carta, ele tem um peso diferente desse Evangelho que a gente fica falando todo dia. Nós precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para as nossas vidas. Então, essas palavras são mais profundas. Quando a gente fala pecado, o que é que vem na sua mente pecado? Adultério, homicídio, roubo, macumbaria, feitiçaria e por aí vai. Mas tem um pecado que Paulo enfatiza de uma ponta a outra e que você nem percebeu. O pecado que ele enfatiza aqui é a falta de fé. É a incredulidade. Aí você vai dizer assim, mas como é que eu vou ter fé? Se a graça é de graça, é Ele quem dá para quem quer, tudo. Mas lá em Efésios 2, 8, ele fala que
A salvação é uma graça de Deus mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a gente quiser questionar e procurar aquele nosso jeitinho para distorcer as coisas, a gente diz assim, como é que eu vou ter fé? Só quem tem fé é Ele. Só vamos ter fé se Ele der a fé para nós. Como é que nós vamos ter fé? Onde vamos adquirir essa fé? Se quem tem a fé é Deus. E Ele é quem dá. E vai dar quando Ele quiser. Como é que eu vou lutar por essa fé? Como é que eu vou querer essa fé? Lá em Hebreus, nós não temos certeza, eu não tenho certeza se foi Paulo que escreveu, mas lá no capítulo 11, versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode não ser adúltero, homicida, macumbeiro, feiticeiro, mas se você chegar lá no finalzinho, não tiver fé, tudo foi anulado. Tudo que você fez foi anulado. Outro escritor foi Judas, que escreveu, e ele tira de nós essa dúvida. Ele escreveu lá no versículo 3 da sua carta, que só tem um capítulo. Ele disse, olha, meus irmãos, meus amados, quando eu me empregava com diligência para escrever para vocês acerca da nossa comum salvação, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Epa, complicou foi mais. Ele já deu a fé para nós? Já. E para que ele está mandando nós batalhar por essa fé? Se ele já nos deu a fé? Ô, irmãos, a fé está dentro de você, mas você tem que exercitar. Se você não exercitar, ela não vai fazer efeito. A fé já foi entregue, não fique esperando Deus te dar fé. Ela já foi entregue para você. Ela já foi entregue para nós. Ele diz lá para os santos, né? Para os chamados, para os separados. E aí, continuando, ele vai dizer que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Vem uma outra questão. Quem é justo? Quem pode se considerar justo? O que tem fé. Você tem fé? Você é justo. Por que você é justo? Porque a justiça de Deus te envolveu. Ela que te torna justo. Nós precisamos entender que essa justiça que fala aqui não é aquela justiça que a gente conhece. No meu tempo, quando eu era pequeno, estudava na roça, no tempo da taberna, a balança que tinha lá era a balança de prato. Era um peso de um lado e a mercadoria do outro. Essa balança de prato, ela tinha um pêndulozinho aqui para cima, assim, que igualava com o outro que tinha em cima. E ali ela ficava, quando ela estava retinha, é porque o peso estava justo. Era considerado justiça. A gente observa que até hoje, nas faculdades, na faculdade, tudo esse negócio da justiça aí, você vai ver uma balança para simbolizar a justiça. Ou seja, justiça é justo, nem mais, nem menos. A justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus não tem nada a ver com peso. Tem nada a ver com medida. A justiça de Deus tem a ver com justificação. Quando você for ler a carta de Romanos, você vai ver que do capítulo 3 em diante, vai só falar sobre justificado, justificação, está justificado, foi justificado, e vai só justiça, falando só sobre justiça. A justiça de Deus é que nos torna justo. O evangelho de Deus é o poder que nos torna justo.
O Evangelho é o poder que nos dá a graça que nós precisamos levar para outras pessoas. Não podemos ter vergonha do Evangelho. Precisamos entender o que o Evangelho representa, que é o poder de Deus. Precisamos entender que o Evangelho nos torna justo diante de Deus. Encobre todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Mas depende da fé. Depende da fé. Se nós não desenvolver, se nós não batalhar por essa fé, se nós não desenvolver essa fé que Deus já nos deu, que está dentro de nós, nós vamos continuar como pessoas amedrontadas, que têm medo de tudo. Medo que eu falo não é medo de onça, não. É medo de falar da palavra de Deus. Vamos continuar com medo. Eu fico pensando uma pessoa que faz uma viagem de avião. Ele entra dentro do avião, o avião decola, ele vai tremendo de medo. Ele trava as unhas no banco da poltrona lá, da poltrona. Falta furar a poltrona do avião. Com medo do avião cair, o avião vai tranquilo. Outras pessoas estão dentro do avião, lanchando, conversando. E o outro vai ali todo agarrado. Esse medo dele vai impedir do avião chegar ao destino. Qual será a decepção quando o avião descer e nem caiu? E ele sofreu tanto, não curtiu a viagem. Tem muita gente não curtindo a viagem aqui, a passagem aqui por essa terra, por causa do medo. Tem uma outra ilustração que diz que uma vez um certo cidadão pagou um pacote para um cruzeiro, fazer uma viagem longa no mar, no navio. E ele embarcou naquele navio. Chegou a hora da refeição, ele não apareceu para fazer a refeição. Seus companheiros chegaram e disseram assim: você não foi almoçar? Ele disse: eu não estava com fome. De noite, na hora da janta, ele sumiu. Ué, você também não jantou? Não, eu comi algumas coisas e fiquei satisfeito. No outro dia, na hora do almoço, todo mundo almoçando, cadê o rapaz? Nada. 3 dias depois, todo mundo comendo, cadê o rapaz? Nada. Vamos atrás dele? E foram procurar ele. Acharam ele escondido, num lugar isolado, comendo batata. E disseram para ele: rapaz, por que você está comendo batata? Por que você não foi para o restaurante com a gente? Ele disse: não, eu vou contar a verdade para vocês. Eu só tinha dinheiro para pagar o cruzeiro. Eu não tinha dinheiro para pagar a comida. Por isso eu trouxe essas batatas para mim comer na viagem. O amigo dele disse: rapaz, quando você pagou o pacote, já estava incluída a refeição. Sua refeição está paga. Ele estava com 3 dias sem comer, achando que não tinha direito. Tem muita gente vivendo de migalha na casa do Senhor, porque não sabe que está tudo pago. Já está tudo pago, irmão. Se alimente. Está tudo pago. Tua viagem para o céu está paga. Embarca. Só isso. Eu vou ficar por aqui, mas pedindo que as misericórdias de Deus estejam sobre essa igreja, principalmente em divulgar o Evangelho. Ter coragem para trazer outras vidas, falar desse poder de Deus para outras pessoas, usar esses explosivos para destruir barreiras que impedem muitos se chegar para Deus. Eu falei para vocês que o meu coração ele já estourou, né? Há muito tempo. Uma das minhas maiores tristezas é ver pessoas morrendo sem ter ouvido a palavra do jeito que a palavra é. Sem arrudeio. Sem arrudeio. Mas dizendo o que realmente é a palavra de Deus. Amém?